Buenas, pessoal. Meu nome é Douglas Borges Manente e eu sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Rolante. Atuo no campus desde 2019 e vou ser o responsável pela disciplina de matemática aplicada neste momento, né, de retorno do calendário 2020-2021, né? Então, nossa primeira aula é sobre razão e proporção. Ela é dividida em a parte de introdução, onde nós vamos ver alguns conceitos, razão, proporção, grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais. E nesse percurso aqui nós já vamos então trabalhar na prática o que é mais importante nesse primeiro conteúdo, né? Que é regra de três simples e regra de três composta. Todo esse conteúdo ele é dividido em duas aulas, porém eu já vou disponibilizar o material para vocês de uma vez só. Por quê? Porque já temos a nossa primeira aula de segunda-feira, para quem conseguiu participar da aula inaugural, né? Expliquei um pouquinho metodologia, desenvolvimento durante esse retorno do calendário. Então nós temos um cronograma e sábado vocês teriam aula novamente. Então esse material ele é para completar a carga horária de segunda-feira da nossa aula inaugural e também para a aula de sábado. Tá? Então esse material disponibilizado, regra de três simples, regra de três composta. Na sequência, vocês terão uma lista disponível lá no Moodle. E para concluir, então, essa carga horária de 2 dias de aula. Aula 1, aula 2 dessa nossa primeira semana. Certo? Então, vamos começar com o tópico de razão. Então, nosso primeiro tópico, razão. O que é razão? Basicamente, eu vou pegar duas grandezas, aqui representadas pela letra A e B, e fazer a divisão da primeira pela segunda. Isso vai gerar um quociente, tá? O quociente entre A e B pode ser expresso da seguinte forma: A dividido por B, ou simplesmente no formato de fração, ok? E para que a gente faz essa divisão? Basicamente para comparar essas duas grandezas. Então eu posso obter três respostas, tá? Quando eu faço a divisão de A por B, então quando eu realizo essa divisão A por B aqui, a razão pode ter entrar em três famílias de resultados aqui. A primeira ela pode ser igual a 1. Significa o quê? Quando essa divisão resulta 1. Significa que A tem o mesmo valor de B. Tá? Então, 2 dividido por 2, 5 dividido por 5, 13 dividido por 13. A resposta é 1. Sempre quando o valor de A e B forem iguais, a resposta é 1. Tá? Essa divisão pode resultar um valor maior que 1. Isso significa o quê? Que A, nesse caso, é maior que B. Tá? Então, se a resposta for um valor maior que 1, essa razão significa dizer que A é maior que B. Lá para frente, em matemática financeira, a gente vai ver que A representa algo maior que B, mais que 100% de B. Ok? E se essa divisão resultar um valor menor que 1, significa que A é menor que B. Lá em matemática financeira, futuramente, a gente vai ver que A representa algo menor que B ou menos que 100% de B. Ok? Continuando então, agora já sabemos o que é uma razão, é quando eu comparo duas grandezas. Primeiro exemplo, então, se A é igual a 18 e B é igual a 12, qual é a razão entre A e B? Primeira coisa que temos que fazer é realizar essa divisão. Então, primeiro valor pelo segundo valor. Ok?
18, que é a variável A, sobre 12, que é a variável B. Enquanto eu puder realizar a simplificação desses valores, a resposta não está mais adequada ainda. Então, qual o valor que eu consigo dividir 18 e consigo dividir 12? Então, eu vou começar pelo 2. Se eu dividir por 18 por 2, a resposta é 9. Se eu dividir 12 por 2, a resposta é 6. Beleza. Ainda dá para simplificar. O numerador é um valor ímpar, não tem mais como dividir por 2. Mas eu posso dividir tanto o numerador quanto o denominador por 3. Então, dividindo por 3, 9 dividido por 3, 3. 6 dividido por 3, 2. Ok. Aqui vemos que esses dois números são números primos entre si. Logo, não tem mais nenhum número que eu possa dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Então, essa sim é a resposta final, a resposta mais adequada para essa pergunta. Qual é a razão entre A e B? 3 para 2. 3 meios. Ok? Então, sempre que tiver um problema, um exercício, a resposta final é sempre a mais simplificada possível. Certo? Vamos à proporção. Proporção é a igualdade entre duas razões. É o que a gente vai chamar de equivalência entre razões. Quando eu tenho duas razões equivalentes, eu digo que existe uma proporção, tá? Então, elas não precisam estar escritas do mesmo modo, mas têm o mesmo valor. Então, quando eu digo que uma divisão A por B e uma divisão C por D são iguais, é o mesmo de dizer que elas são proporcionais ou formam uma proporção. Como assim? Bom, podemos voltar ao exemplo anterior. Essa primeira razão aqui é equivalente a essa razão aqui, que é equivalente a essa razão aqui. Todas elas têm o mesmo valor. Se eu dividir 18 por 12, se eu dividir 9 por 6, se eu dividir 3 por 2, todas elas vão obter o mesmo valor. Correto? Então, essa razão, ela é proporcional a esta razão, que é proporcional a esta razão. Certo? Então, elas têm o mesmo valor. Então, eu posso dizer que elas são proporcionais. Ok? Vamos lá, então. Exemplo 2. Dizemos que a razão do número de vitórias pelo número de derrotas de um determinado time de futebol é 2 terços, 2 para 3. Isso significa o quê? Que cada duas vitórias, eu obtenho 3 derrotas. Ok? Não está me dizendo que são simplesmente 5 jogos. Ok? Só estão me dizendo que a cada 2 vitórias que o time tem, ele vai ter 3 derrotas. Vamos à pergunta então. Se o time tem 26 vitórias na atual temporada, quantas derrotas ele obteve no mesmo período? Então, antes de responder essa pergunta, vamos montar uma tabelinha. Então, eu vou fazer uma tabela com o número de vitórias e o número de derrotas. Então, se ele obteve 2 vitórias, aqui diz que ele obteve 3 derrotas. E se fossem 4 vitórias, quantas derrotas seriam? Bom, para manter essa razão aqui proporcional, tá? Essa fração aqui, 2 terços, tem que ser equivalente a 4, que é o número de vitórias, alguma coisa aqui no denominador, tá? Claro, aqui é bem simples visualizar, não precisa nem de um cálculo com variável, eu poderia colocar o x e descobrir qual é o valor de x, isso funcionaria, tá? Mas aqui a gente viu que, o que eu fiz daqui para cá? Dobrei os valores. Dobrar é multiplicar por 2. Então, consequentemente, eu tenho que dobrar o número de derrotas. Certo? Então, se aqui foi 2 para 4, aqui tem que ir 3 para 6, multiplicado
por 2. Se em vez de 2 vitórias, fossem 6 vitórias. Então, o 2 aqui ele está pulando para quanto? Para 6. O que eu estou fazendo com isso aqui? Multiplicando por 3, triplicando esse valor. Para ficar proporcional, aqui esse 3 eu também tenho que triplicar. Então, de 3 vezes 13, ele vai passar para 9 derrotas. Ok? E assim continua, o processo é sempre o mesmo. Aqui completando, se é 2 para 3, vai ser 4 para 6, que é igual a 6 para 9, e assim por diante. O que eu preciso fazer para encontrar a resposta direto, sem completar essa tabela até chegar em 26 vitórias? Bom, eu posso montar uma proporção aqui. Eu sei que a cada 2 vitórias eu obtenho 3 derrotas. Então, a cada 26 vitórias, quantas derrotas eu vou ter? Ok? Bom, vocês podem multiplicar em x aqui, que é a nossa famosa regra de 3, o produto dos meios pelos extremos. Cada um aprendeu com um nome lá no ensino fundamental. Mas aqui eu prefiro já entender esse conceito de proporção. Aqui, a proporção de 2 passando para 26 significa o quê? Que eu multipliquei esse valor 13 vezes. Ok? Então, o de baixo aqui, o denominador, também eu tenho que multiplicar 13 vezes para manter a proporção. Então, esse x aqui nada mais é que 3 vezes 13. Então, esse x aqui é 39. Então, nossa resposta final é 39. Quantas derrotas ele obteve no mesmo período? 39 derrotas.